Bom, voltando aqui, né, alguns exames assim que a gente tem no nosso dia a dia, na sua época de residência já tinha, com certeza, na minha época tinha também, mas a gente sempre comentava, né, aquele laudo que vem do eletrocardiograma, será que dá pra confiar, Aham. né? Muitas vezes ele põe lá, infarto agudo, né? Putz, aí você vai ver um BRE, era uma sobrecarga, uma coisa que você fala, não, ignora. Né? Quantas vezes a gente já não falou, né? Chega o Aham. interno, olha, doutor, ou o enfermeiro, olha, a máquina aqui deu que tá tendo algum infarto aí. Será que a gente já Uhum. consegue, né, lá pra ver, confiar aí nesses laudos eletrônicos de eletro? Tem um exemplo que a gente comentou no congresso da American Heart do ano Perfeito. passado aqui, né? Que você que fez, acho que até o post em relação a isso, né, do Uhum. Arise. O que, que a gente já tem em relação ao eletrocardiograma, que eu acho que é uma das coisas mais fáceis da gente já incluir no nosso dia a dia. Perfeito. Primeira coisa, provavelmente o laudo eletrônico que a gente tem do eletro, que já. Esse é bem mais antigo que eu, se eu não me engano, é década de 70, alguma coisa assim. Provavelmente é o primeiro exemplo que a gente tem de inteligência artificial na medicina. Primeira coisa. Mas aí, de cara, alguém vai falar, tá vendo? Não presta, porque eu já vi muito laudo errado de eletro, e de fato, erra demais. Qual o problema? Essas máquinas que a gente tem no dia a dia, né, elas usam tecnologia muito parecida de décadas atrás, que é um tipo muito rudimentar de inteligência artificial, mas que não usa o aprendizado de máquina, né, o machine learning, como a gente costuma dizer. Então, só para a gente solidificar conceitos aqui, certo? O que é inteligência? Né? Uma definição muito simples de inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, se você pega um cachorro, o cachorro tem inteligência? Sim. Né? Se você botar ali uma comida em cima da mesa, ele vai, saber, ele vai se ligar que ele tem que subir na cadeira, depois pular na mesa. Ele é inteligente. Os bichos, de forma geral, são inteligentes e tal. O computador pode ser inteligente? Pode, né? Se você coloca lá, se você coloca no seu e-mail e diz qualquer coisa que tenha promoção no título, você categoriza aquilo como spam e não aparece mais nenhum e-mail daquele para você. Isso é um tipo de inteligência, né? Sendo que é artificial, é o computador que está fazendo. Beleza. Em relação a laudos de eletro, o que é que se fazia muito antes? Alguém chegava lá e escrevia: se tiver um supra maior do que 1 milímetro em duas ou mais derivações contíguas, diga que isso aqui possivelmente é infarto. Exemplo. E aí, obviamente, se o paciente tem bloqueio de ramo esquerdo, o que é que vai acontecer em V1, V2, V3? Vai ter supra DST, né, como era previsto. E a máquina tem dificuldade de se ligar. Não, esse supra aqui é só de um bloqueio de ramo esquerdo, né? Por aí vai. Por isso a gente vê a máquina errando demais de dizer que o paciente está em FI, quando você vai ver é só uma tremida de linha de base, mas você consegue ver as ondas P sinusais bonitinhas. Ou ele dizer que é um infarto, quando você vai ver um sobrecarga de ventrículo esquerdo, uma pericardite e assim por diante. Né? Tem artigo do New England da década de 90, comecinho da década de 90, que mostrava que a taxa de erro era proibitiva, basicamente. E aí o que aconteceu? Nas últimas décadas surgiu um outro conceito, né, que é muito falado, que é o machine learning, que é o aprendizado de máquina. Que é o quê? Um exemplo muito simples. Eu não vou ter que dizer para a máquina certinho que tem que ter um supra maior ou igual a 1 milímetro em duas ou mais derivações contíguas. Não. O que é que eu faço? Máquina, tá aqui, ó, 1.000 eletros, né, de paciente com dor torácica, e esses 1.000 pacientes fizeram cateterismo também. Checa aí parâmetros que possam correlacionar a artéria estar fechada agudamente com alguma alteração de eletro. E às vezes ela vai encontrar coisa que a gente mesmo não tinha encontrado, né? Ou seja, ela está aprendendo com ela mesma. Ela pega dados, aí você dá outro eletro, ela refina o processo, você dá outro eletro, ela refina o processo, né? Isso acontece aí milhares, milhões de vezes. Dito isso, a maioria dos aparelhos que a gente recebe hoje em dia está usando a tecnologia de décadas atrás, erra demais. Mas a gente tem um bocado de trabalho, bocado já. Um deles é esse Arise, né, que você comentou que a gente cobriu no American Heart, finalzinho de 2023, em que mostra-se, esse daí era para identificar se o paciente tinha infarto com artéria fechada, teve uma sensibilidade e especificidade muito boa, e os pacientes que foram para o protocolo, né, com AI, eles conseguiram ser encaminhados para angioplastia primária, trombólise, 9, 10 minutos antes do grupo tradicional. Ou seja, a gente sabe que faz diferença, né? A cada 1 minuto que você adia a reperfusão no paciente com infarto com supra, o paciente perde 11 dias de vida, né, de acordo com a diretriz da SPC. Então faz diferença esses 9, 10 minutos de diferença. Então tem tido muita publicação de eletro usando inteligência artificial, mostrando uma acurácia muitas vezes tão boa quanto ou até melhor do que cardiologistas experientes.
Dito isso, aí você pode perguntar, beleza, né? Então, vou fazer o seguinte, estou escutando aqui o podcast, sou do 6º ano, estou me formando agora, o que seja, não vou precisar mais aprender elétrico, porque provavelmente daqui a 1, 2 anos a inteligência artificial está dominando tudo e ponto final. E aí volta para o que a gente discutiu na questão passada, né? Se você chega lá, se você pega um laudo eletrônico de eletro, e ele diz que é infarto, e na verdade é uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, se você trombolizar esse paciente, ele sangrar, né, tiver um AVCH, quem é que vai responder legalmente por esse caso? Obviamente é você, não é a empresa de eletro. Isso vai continuar acontecendo, né, pelo menos nos próximos anos, em relação aos lados de inteligência artificial. Então, se a inteligência artificial tem uma acurácia altíssima, né, 95% das vezes ela acerta. Se ela diz para você, olha, isso aqui é um infarto com supra, e não é, e isso vai acontecer algumas horas, porque se a acurácia é de 95%, ela vai errar em 5% das vezes, quem vai responder é você. Então, ela pode lhe ajudar, né, em situações de dúvida, etc., mas, em última instância, a decisão continua sendo humana e vai continuar sendo assim durante um bom tempo, né? É um futuro indefinido, por enquanto. Então, se você não sabe eletro ainda, aprenda elétrico, porque continua sendo crucial. Exato. E é interessante comentar, até porque essa questão do supra, né? A gente sabe que talvez nem seja a melhor definição, né? A gente fala de artéria fechada e artéria aberta, né? E aí a gente acaba tendo uma sensibilidade do achado do supra inferior. Aí a gente tem algo em torno de 50%, agora um pouco mais, um pouco menos em relação a isso, né? Então a gente tem muitos casos que a gente vai ver artéria fechada, vai pro CAT como um sem supra, pum, artéria fechada, comemos bola. Então a gente tem aqueles padrões que a gente posta às vezes nos stories, no nosso Instagram, né? De Aslanger, por exemplo, que pode ter uma porcentagem de artéria fechada, o Inter e tal. E talvez com o Machine Learning a gente descubra novos preditores, né, de artéria fechada que a gente ainda não conhece. E isso vai agregar ainda mais ainda, não só para a gente fazer o diagnóstico, para a gente conhecer e poder ampliar aí no rastreio da dor torácica também. Assim como... Isso é interessante, Zé. Ah, perdão. Só manda um ver, detalhe, manda ver. esse é interessante, né? Em 97, o Kasparov, que era o campeão indiscutível mundial de xadrez, ele perdeu, né, para o Deep Blue, que era um tipo bem rudimentar de inteligência artificial. E foi um grande marco ali, né? Foi um grande ponto em que isso chegou ao público, né? A inteligência artificial. Até lá, até 97, era aquelas coisas muito discutidas. Saiu um periódico da Nature. Era só quem era muito interessado naquilo que ficava discutindo isso, né? Nos congressos obscuros aí da vida. Em 2016, se eu não me engano, a máquina ganhou do campeão de Go. Go é como se fosse um jogo de tabuleiro que, segundo o pessoal, é 100 vezes mais complexo do que o xadrez, né? E aí, na época, ficou essa discussão. Pô, será que agora acabou, né, esses jogos de tabuleiro, porque a máquina dominou e tal? E aí, um negócio muito interessante que se observou nos anos seguintes a essa partida do Go é que o nível de jogo dos humanos começou a subir. Por quê? Porque, primeiro, eles tinham a máquina ali para ficar... Imagina você ser campeão mundial de xadrez. Não é todo dia que você vai encontrar um cara no seu nível para treinar. Então, você tinha uma máquina ali para treinar, né? E a máquina começou a descobrir coisas, jogadas geniais que nenhum humano conseguiria pensar, né? Então, pode ser que daqui a alguns anos a gente olhe para trás e fale, olha, esses 10 sinais de eletro aqui top, com acurácia super alta, etc., que ninguém conhecia... Foi a máquina que inventou, ela que achou, e agora os humanos estão usando no dia a dia. Isso provavelmente vai acontecer se a gente se basear nessa experiência de xadrez, do jogo Go e outras coisas. E é muito estimulante, né? Porque aí você pensa o tanto que a medicina pode evoluir, não só dependendo da máquina, mas o humano, mesmo que você tirasse a máquina dele, ele pode ter aprendido um bocado de coisa com a máquina nesse meio do caminho e ter se tornado, por isso, um médico melhor. Bem interessante isso. Muito legal. E aí ele vai lá e, putz, a gente não sabia, mas tinha uma relação do ST pela onda T, pelo QRS, e a gente não sabia disso, isso tem total relação. Assim como o próximo ponto que eu vou comentar. Né, Zé? Você falou do último ponto, esse daí, você falou, né, padrão de Aslange, padrão de De Winter e tal. Esses padrões todos, eles levam o nome de pessoas, porque foram essas pessoas que notaram, né? Então, se a gente vai ali para qualquer padrão desse, né? Saiu lá, padrão de De Winter, foi publicado lá no New England e tal, né? Uma série de casos, etc. Poderia ser o padrão do ChatGPT, né? Se tivesse encontrado, o importante para a gente não é quem encontrou, o importante é que tenha se achado um dado que, de fato, ajuda na condução do paciente. Então, se foi De Winter que descobriu, se foi o ChatGPT que descobriu, para mim não interessaria muito. Funciona na prática, me ensina aí que eu quero aprender, né? Deveria ser esse o raciocínio. É isso, é agregar ao invés de ser uma coisa que vai segregar, né? Isso tem só acrescentar no nosso trabalho.